Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, CCBB, fundado em 1992 na Laginha, Minas Gerais. Estamos estudando a matéria chamada Cristologia, de Christos no grego quer dizer ungido, Messias. Essa é a parte da teologia sistemática que estuda a vida de Cristo, as duas naturezas de Cristo, a obra de Cristo, a expiação, a propiciação, a reconciliação, a regeneração, o ofício, a expiação, né? Falamos da expiação, e a Deus e homem ao mesmo tempo, tudo isso em Cristologia. Sou o professor Ilmar, professor aqui do estado de Minas Gerais, da cadeira de Geografia e Sociologia, e aqui diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Vamos hoje falar, então, na aula passada falamos um pouquinho sobre a unidade, né? Como é que pode ter união de duas coisas distintas e fundidas em um só ser. Hoje iremos começar a falar sobre a obra de Cristo. O que Cristo fez? Qual foi a sua obra? Primeiros estágios da obra de Cristo, né? É importante fazer um estudo minucioso da pessoa de Cristo, sua deidade, sua humanidade, de modo que possamos compreender melhor o que a sua natureza sem igual lhe permitiu fazer por nós. A revelação bíblica nos diz quem é e o que é Jesus Cristo. Não precisamos deduzir sua natureza a partir do ministério que exerceu. Quais são os estágios da obra de Cristo? Então, primeiro a humilhação, depois tem a morte, depois a exaltação. Depois nós encontramos a ascensão e o assento à direita do Pai e o retorno na segunda vinda. Então, primeiro falando sobre a humilhação. Para humilhar, ele teve que encarnar. Então, o fato da encarnação de Jesus é às vezes afirmado de forma direta como em João 1,14. Onde o apóstolo diz simplesmente o verbo se fez carne. Outras vezes há uma ênfase ou no que Jesus deixou para trás ou no que ele assumiu. Um exemplo do primeiro é Filipenses 2, 6, 7. Jesus Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. É a quinosis, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. E Gálatas 4, 4 diz, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a humilhação, ele se tornou homem, suportou tudo que um homem suporta, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, né? Morte a mais grave que havia, a morte pela crucificação, a mais cruel que existia. Ele assumiu a forma de servo e foi servo. Em momento algum ele usurpou ser Deus ou pediu um exército de anjos, como ele disse para Pedro, lá quando colocou ele de mal, lá no Getsemane, né? Pedro, se eu quisesse, eu poderia clamar para meu pai, eu mandaria milhões de anjos aqui e acabaria com isso tudo. De maneira nenhuma, ele suportou como um homem, foi humilhado, coroa de espinho na cabeça, cuspido, carregou a cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então ele foi um servo verdadeiro, né? Ele foi circuncidado a 8 dias de vida, ele, como homem, cumpriu todo o seu ritual, né, de judeu. Fez a festa do Bar Mitzvah por 2 para 13, se tornou sacerdote, Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote, segunda ordem de Melquisedeque aos 30º ano, 30 anos, como os levitas também começaram o ministério aos 30 anos. Então, a segunda pessoa da Trindade esvaziou-se da igualdade com Deus, a assumir a humanidade ou ser dela acrescido. Então, tá aí. Segunda fase da obra do Senhor, do estágio da obra de Cristo, é a morte. O derradeiro passo descendente na humilhação de Jesus foi sua morte. Ele que era a vida, João 14,6, o Criador, o doador da vida e da nova vida que constitui vitória sobre a morte, tornou-se sujeito à morte. Ele que não havia cometido nenhum pecado, sofreu a morte, que é a consequência ou o salário do pecado. Tornando-se humano, Jesus tornou-se sujeito à possibilidade da morte, ou seja, tornou-se mortal. E a morte não foi uma mera possibilidade, mas uma realidade. E mais, Jesus sofreu não apenas a morte, mas uma morte humilhante, a pior morte que havia. A morte de crucificação, a morte romana, né? A morte judaica era apedrejamento. Ele sofreu um tipo de execução reservado pelo Império Romano para os criminosos mais execráveis. E agora tem a exaltação dele. A ressurreição de Jesus começa seu período de exaltação. A morte foi o ponto baixo em sua humilhação. A vitória sobre a morte, por meio da ressurreição, foi o primeiro passo do retorno no processo de sua exaltação. A ressurreição é particularmente significativa, pois a aflição da morte foi a pior coisa que o pecado e os poderes do pecado poderiam fazer contra Cristo. Por ser tão importante, a ressurreição ocasionou grande quantidade de controvérsias. Primeiro,
que prova a ressurreição é o túmulo vazio. Várias testemunhas estiveram ali, Maria Madalena, a outra Maria, Pedro, João, os soldados romanos que estiveram lá e viram o miraculo, né? A pedra sendo retirada e o túmulo vazio. A grande variedade testemunhou Jesus após a ressurreição. Diz Paulo que foi visto por Tiago, foi visto por Pedro, foi visto por Maria Madalena, pelos discípulos, por Tomé depois e por mais de 500 pessoas de uma só vez. Então, há uma vasta quantidade de pessoas que testemunharam ocular, né, visualmente, a ressurreição. Uma pergunta que exige atenção especial é a natureza do corpo ressuscitado. O corpo ressuscitado era um novo corpo, né? Mas diz que ele comeu, lá no Mar da Galileia, ele comeu com os discípulos, né? E na ceia, ele mostrou as marcas aqui no pulso, né? Olha aqui, Tomé, põe tua mão para você ver o meu lado aqui, onde a lança perfurou. Então, por um lado, o corpo dele comeu e tudo, mas não precisava de comer. O corpo era um novo corpo, era o corpo ressurreto, incorruptível. Mas o que pode o menos, pode o mais também. Então ele podia comer, podia fazer uma coisa que não tinha valor nenhum para ele, porque ele não tinha mais estômago nenhum, não tinha mais órgão interno nenhum. Ele era um novo ser, né? Ele não dependia mais de nada daquilo ali. Então, parece que há uma contradição, porque é um novo corpo, mas está comendo, né? Mas ele tinha no corpo dele as marcas, né? Da coroa de espinha, marcas no pulso aqui, a marca do lado dele, põe a tua mão também aqui e tal. Então, a ressurreição e a ascensão foram separados em vez de juntados em um só. Ainda estava para se transformar no corpo espiritual, mencionado por Paulo. Então, o corpo espiritual era um novo corpo incorruptível, né? Então, alguns ainda creem também que após a ressurreição, ele ainda teria aquele corpo material físico, e quando ele é assunto ao céu, naquele monte de Jesus Oliveira, que ele vai subindo para o céu, naquele momento, acontece a transformação do seu corpo em um corpo incorruptível, de Coríntios, capítulo 15, 44. E a ascensão e o assento direito do Pai, mais um estágio da obra do Senhor Jesus. Ele chega no céu, mostrando que ele fez a obra, consumou a missão dele. Na cruz ele disse, tetelestai, quer dizer, está pago, está consumado, eu paguei o preço. Ele se apresenta no céu, levando cativo o cativeiro, faz a entrada triunfal, né? Levantai a porta da vossa cabeça, levantai a porta eterna para que entre o Rei da Glória. Lá no Salmo 24 por ali. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso é o Rei da Glória. Então, a entrada triunfal de Jesus na avenida principal, né, dos céus, quando ele é exaltado lá, é o Jesus agora exaltado, não é mais o Jesus humilhado. Então, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. O significado da ascensão é que Jesus deixou para trás as condições associadas ao homem, à vida terrestre. Ele agora não é mais homem, é só Deus. Uma coisa é preciso preparar o lugar da nossa futura habitação. Vou preparar o lugar, e quando eu for, o Espírito Santo me dará para vós. Não vos deixarei órfão, dareis o Consolador. Então ele precisava de ir para que o Espírito Santo pudesse vir. A ascensão de Jesus significa que ele está agora assentado à direita do Pai, lugar de poder e de extinção, né? É também o lugar em que ele está sempre intercedendo por nós. Hebreus 7, 25. E ele virá agora triunfalmente na sua vinda buscar os seus, é a segunda vinda. Então nós falamos hoje aqui sobre as obras, os estágios da obra de Jesus. A obra redentora, ele é o Goel, aquele que paga o preço, né, que compra, ele paga o preço. Havia uma promissória, havia um escrito de dívida que havia sido assinado por Adão lá no Éden contra nós, as ordenanças de Cristo, dos céus, os anais celestiais. Jesus veio com o seu sangue, borrou o escrito de dívida, pagou o preço. E Colossenses fala isso, havendo borrado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, subiu, encheu o universo, deu dons aos homens e entrou triunfalmente apresentando ao Pai a sua obra conclusa. Então ele pagou o preço e concluiu a sua obra vicária em nosso lugar, morreu por nós, expiatória, propiciatória. Ficamos por aqui com a obra redentora, propiciatória, expiatória de Jesus. Fica na paz, tchau, tchau.